Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre os tipos de ligação, né? Hoje vamos começar, na verdade, a falar sobre os tipos de ligação que os átomos fazem entre si para que eles fiquem estáveis. Lembra no outro vídeo que eu falei que eles querem copiar os gases nobres, querem ficar estáveis, querem ficar com 8 elétrons na última camada, fica todo bonitinho, porque ele tem que ser um gás nobre? Então, aqui, agora, nós vamos ver os dois tipos de ligação que os átomos podem fazer. Opa, tá balançando tudo aqui, peraí. Que os átomos podem fazer, tá? E vamos falar primeiro da ligação iônica. Olha o nome, iônica, íons, tá? Então, esse tipo de ligação, ele me forma íons. O que é íons, gente? Já vai ver isso daí. Olha lá, a ligação iônica, como o próprio nome sugere, é um tipo de ligação que ocorre pela interação entre íons. Deixa eu pôr aqui, vamos aqui destacar, aqui. Assim, por meio desse tipo de interação, né, entre esses íons, ocorre a estabilidade. O íon, ele vai ser o quê? Né? É quando o meu átomo, ele ganha ou perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se torna um íon de carga positiva. Professora, eu não entendo. Por que quando ele perde, ele fica positivo e quando ele ganha, ele fica negativo? Não é para ser o contrário? Quando eu ganho dinheiro, eu fico positivo? Aqui é o seguinte, você tem que lembrar que o que ele está ganhando é carga negativa. O que ele está perdendo é carga negativa, porque a única coisa que um átomo pode perder ou ganhar são elétrons. E qual é a carga elementar do meu elétron? É negativa. Então, quando ele perde elétrons, ele está perdendo carga negativa. Consequentemente, ele vai ficar positivo, pois a quantidade de prótons no seu núcleo não altera. Se ele tem 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. Se ele perder um elétron só, por exemplo, ele vai ficar com 20 prótons e 19 elétrons. Então, ele vai ficar com uma carga negativa a menos, certo? Se eu fizer uma continha de matemática, mais 20 menos 19, qual vai ser o meu resultado? Mais 1, né? Então, ele ficou o quê? Carregado positivamente. E quando ele o que? Ganha elétrons, ele ganha carga negativa. Ele se torna um íon de carga negativa chamada ânion. Olha aqui, ó. P maior que E ou P menor que E. Quando a quantidade de prótons for maior que a quantidade de elétrons, eu tenho um cátion, ou seja, ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa. Quando eu tenho a quantidade de prótons menor que a quantidade de elétrons, eu tenho um íon de carga negativa chamada ânion, ou seja, ele ganhou cargas negativas, tá? Ele ganhou elétrons. E para ele fazer isso, para ele doar elétrons ou ganhar, ele sempre vai tirar os elétrons da sua última camada. Ele não vai vir aqui na primeira camada, vou dar um elétron aqui da camada K. Não. É sempre a última camada dele, na camada de valência, tá? Que ele vai perder ou ele vai ganhar. Professora, mas como que eu sei quando ele ganha, quando ele perde? O que eu vou aprontar? Então, vamos... a gente tem uma tabelinha, deixa eu ver se aqui está falando a tabelinha. Vamos ver. Tararam. Cadê essa tabelinha, gente? Aqui, ó. Nós temos essa tabelinha aqui, ó. Aqui lá no grupo 1, no grupo 2, lá aquelas duas primeiras coluninhas, lá na tabela periódica, olha lá na tabela periódica na postilão para vocês verem, ó. O grupo 1 e o 2, a tendência, e o grupo 13, olha lá, o 1, o 2 e o 13, olha lá nas colunas, a tendência deles é perder elétrons, tá? Então, perder 1 elétrons o grupo 1, perder 2 elétrons o grupo 2 e perder 3 elétrons o grupo 13.
no grupo 15, 16 e 17, a tendência deles é ganhar elétrons, tá? Por quê? Olha só. Vamos voltar agora lá no exemplinho ali, peraí. Ai, gente, eu ainda apanho disso aqui, viu? Tem hora que o negócio não vai, não quer ir. Tem paciência com a titia, porque eu ainda estou apanhando aqui desses editores, mas eu ainda um dia eu aprendo. Então, olha só. Eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro aqui. Vamos contar quantos elétrons o sódio tem na última camada. Então, aqui, a camada última dele vai ser a M. Ele tem um elétron só. E o cloro, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é a regra mesmo? Eles têm que ter 8 elétrons na última camada, ficar lá igualzinho o gás nobre, todo metidinho, né? Então, olha só, o que é mais fácil aqui? O meu cloro perder 7 elétrons e ficar com os 8 aqui na camada L, ou ele ganhar um só? É muito mais fácil, né? Ele ganhar um elétron só. Como ele está fazendo essa junção com o sódio, ele vai formar quem? O cloreto de sódio. O que é isso? O sal que a gente põe no nosso papaizinho, tá? Então, olha só. Para o meu sódio ficar estável, é muito mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7, né? Então, o que ele faz? Ele pega, ele dá o único elétron que ele tem na última camada, aqui. Aí a última camada dele some, tá? Morreu. E o que ele faz? Ele dá esse outro elétron aqui para o meu cloro, olha lá, que ficou com 8 elétrons aqui na camada M. Como essa camada M do meu sódio sumiu, ele vai ficar só com 2 camadas, KK e KL. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua última camada, tá? Então, os átomos, eles fazem isso para tentar o quê? Se equilibrar, né? Achar um conforto, falar assim, nossa, eu estou igual o gás nobre, que emoção! É a tendência deles fazer isso, ok? Aqui, ó, o exemplo, olha lá. Ele tinha 11 prótons, 12 nêutrons, 17 prótons. Se ele tinha 11 prótons, ele tinha 11 elétrons. E ele D1 ficou com quantos elétrons? Com 10, certo? Isso é a ligação iônica, tá? Tem uma musiquinha, eu vou depois passar para vocês, ok? E eu quero todo mundo cantando comigo no grupo. Então, ali, naquele desenho, quando eu faço o desenho lá de um elétron indo para outro átomo, tá? Eu tô esquematizando aqui em forma de desenho essa representação. Porém, aqui, ó, esse tipo de representação, a representação das substâncias iônicas. A ligação entre os íons envolvidos pode ser representada pela fórmula eletrônica de Lewis. Gente, eu não sei falar. Nessa notação participam somente os elétrons, tá? Eu só vou presentes na camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada do átomo, tá, gente? Não esquece isso. Então, essa representação aqui, ó, essa bolinha aqui, essas bolinhas aqui, tudo bonitinha, tá representando a quantidade de elétrons que o meu elemento químico tem na sua última camada. Então, aqui eu tenho sódio, ele tem quantos elétrons na sua última camada? Um só. Eu tenho cloro, ele tem 7, certo? Passei esse meu elétron para o meu cloro, ok? Ele perdeu aquela última camada que ele tinha, certo? E aí, mas o professor, e esse sinal aqui, ó, de mais, de menos, o que significa? Vamos ver. O sódio, ele não deu um elétron para o cloro? Então, ele ficou com mais cargas positivas. Quantas cargas positivas a mais o meu sódio ficou? Com uma só, por isso que eu não coloquei número nenhum aqui. Se eu tivesse colocado assim mais 2 ou 2 assim, também dá certo, tá? Quando eu não coloco número nenhum aqui, significa que é o quê? 1, ok? Então, olha aqui, ó.
o meu sódio perdeu uma carga negativa, certo? Então, ele ficou com mais prótons do que elétrons. Então, ele ficou com carga positiva. O meu cloro, tá? Ele ganhou carga negativa, ele ganhou um elétron a mais do que ele tinha. Então, ele tem mais cargas negativas do que positivas. Então, por isso, eu coloquei esse sinalzinho de menos aqui, tá? E não tem número nenhum, porque foi só um elétron. Quando, o númerozinho, igual eu fiz aqui, ó, ele pode aparecer dessas duas formas, tá? Significa quantidade, ou lá, ou 2 menos, ou menos 3, tá? Esse número indica a quantidade de elétrons, ou que ele ganhou, aqui no caso, quando ele se torna negativo, ou que ele perdeu quando ele se torna positivo, certo? Vamos apagar aqui, porque esse negócio que me segue, ele podia tanto ficar paradinho, né, no cantinho aqui dele, para não ficar atrapalhando meus esquemas. Olha lá. O esquema mostra a transferência de elétron do átomo do elemento que tem tendência em perder para o átomo que tem tendência a ganhar. Na realidade, não há interações entre um cátion sódio e um ânion cloreto. O par iônico é apenas um recurso. Então, assim, eles interagiram entre si, né, para poder se equilibrar. Olha a outra aqui. Peraí, vamos apagar esse danadinho aqui, ó. Ele não vai quando tá com a borracha. Ó, eu tenho o cálcio e eu tenho o flúor. Ok. Aqui, ó. Esse mesmo tipo de ligação ocorre entre o cálcio e o flúor. Então, olha aqui, ó. O cálcio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, a tendência dele é perder esses 2 elétrons. O meu flúor, tá? Ele tem 7 elétrons na sua última camada, tá? Então, a tendência dele é ganhar 1 elétron. E a tendência do cálcio é o quê? Perder 2 elétrons. Porque se ele perder só 1, para ele não vai virar nada, ele vai ficar com 1 elétron na última camada, ele vai falar assim, aí é sacanagem comigo, né? Então, o que ele faz aqui? Ele precisa de 2 flúors aqui, para ele conseguir fazer a sua ligação iônica. Então, ele vem dar um elétron para um flúor, aí ele vai dar outro elétron para outro flúor. Então, ele perde aquela última camada dele. Meu pai do céu. Ele perde a última camada dele aqui, ó. Ele perde a camada N, o cálcio, tá? Então, a camada N dele some, ele vai ficar com 3 camadas, olha lá, ó, com 8 na última camada, certo? E a camada e o flúor, olha lá, que tinha 7, cada um recebeu o quê? Um elétron, ficando agora lá com 8 elétrons na última camada. E por que aqui o meu cálcio, ele tá com 2 mais, e o meu flúor não tem número nenhum aqui na frente? Por quê? O meu cálcio, olha só, ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons, olha lá. Então, ele se tornou um cátion. Por quê? Ele perdeu, ele se tornou positivo, certo? Olha lá, ele perdeu 2 elétrons, então ele se tornou um íon positivo. E o meu flúor, cada flúor recebeu somente 1 elétron. Não foi um flúor só que recebeu 2 elétrons. Cada um desses aqui, ó, recebeu um só. Então, olha só, esse recebeu 1 elétron, olha lá, tanto que está representado somente pelo sinal negativo, e esse também. Certo até aí sobre a ligação iônica? Vocês têm alguma dúvida? Até aqui, vão mandando no grupo, vão falando, que eu vou terminando de explicar, tá? Aqui eu tenho a distribuição eletrônica, né, me falando como que pode ser, igual aqui no caso, ó. Meu oxigênio, a tendência dele é ganhar 2 elétrons para ele ficar com 8 aqui na camada L, né? E a tendência do meu potássio é perder esse único elétron na camada N. E para ele ter uma interação com o oxigênio, então ele vai precisar do quê? De 2 potássios para poder suprir a necessidade de um oxigênio. O que ele vai lá e faz? Olha lá, 2 potássios
né? Um potássio doa um elétron para o oxigênio e um outro potássio doa um outro elétron para o mesmo oxigênio. Então, olha lá, eu preciso de 2 potássios, daí eles vão ficar com uma carga só positiva, e o meu oxigênio que recebeu 2 elétrons, olha lá, ele recebeu 2 elétrons, 2 cargas negativas, ok? Por isso o símbolozinho aqui. Aqui é aquela tabelinha que eu falei para vocês saberem qual é a tendência de cada grupo de elementos químicos, olhando lá na tabela periódica, tá? Agora, no nono ano, a gente não estuda com muita profundidade os elementos de transição, também, somente os representativos, que são esses aqui, tá? Então, os de transição, aquele que fica lá no meinho, aquelas 2 últimas fileirinhas embaixo na tabela periódica, nós não vamos focar por enquanto, tá bom? Então, a gente só vai estudar esses grupos, tá? Com mais intensidade. Certo até aí? Vamos ver, é isso daqui mesmo, olha lá. Ali, esse aqui representa a quantidade, tá? Os valores que eu falei para vocês, ó, de mais positivos quando ele perde elétron, negativo quando ele ganha, né? Olha lá, cátion quando ele perde, ânion quando ele ganha elétrons. Ok, pessoal? Tudo certo? Qualquer dúvida, estamos aí no grupo, só chamar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.